O que é uma pessoa rica? Qual que é a definição de riqueza, Will? Vamos começar por aí, eu acho. Cara, show de bola, excelente pergunta, porque assim, geralmente a primeira pergunta que você faz para uma pessoa, quando você perguntar quais são os seus objetivos, boa parte fala, eu quero ser rico, tinha vontade de ser rico, não, eu queria poder viajar, e a gente começa a separar para refletir um pouco o que é o conceito de riqueza, ou seja, o que é uma pessoa de fato rica, que é uma pessoa que não é rica. E aí você começa a pensar, inicialmente, quando você começa a olhar para uma criança, o que é uma criança riqueza? Pô, se ela tiver uma caixa de doce, para ela já aquilo é riqueza na extrema, né? Por quê? Porque ela já está no auge do que ela poderia conquistar. E você vai evoluindo isso ao longo do tempo. Só que a gente tem muito perfil do quê? De associar riqueza com bens materiais. Então, a gente acaba olhando e falando, não, mas, pô, esse cara tem um carrão, pô, ele tem um Porsche, o fulano tem uma lancha, o cara tem uma casa num condomínio de 6 quartos. Pô, então, automaticamente, esses caras são ricos? Depende. Se você olhar para esse lado de bens materiais, dá uma falsa impressão de que sim. Mas quer dizer que realmente são ricos ou não? Então, aí a gente começa a aprofundar um pouquinho. Bens materiais não é sinônimo de riqueza. Por quê? Porque muito possivelmente pode acontecer às vezes do quê? A pessoa tem muitos bens materiais, mas está extremamente endividada. Ou seja, está ali com a corda no pescoço, financiamentos a longo prazo. Tinha até o caso de um amigo meu que ele sempre estava muito bem posicionado. Você via carro novo, tarará. Só que o primeiro carro que ele teve na época era um carro tipo de luxo, bem bacana assim. Só que o pai dele, o que ele fez? Ele foi lá, deu uma entrada que na época era uns 5 mil reais e financiou em 60 parcelas o carro no máximo que dava. Ou seja, quer dizer o quê? Quer dizer que o carro dele, quer dizer que ele é um cara rico? Não, quer dizer que ele é um cara que ele tem crédito só. Porque Perfeito. Ele ainda, ele tinha só um passivo ali na mão dele que de fato não era sinônimo de riqueza. Se a gente parar para analisar, no final das contas, ele não fez muito bem o que os ricos de dinheiro fazem, porque normalmente eles fazem as compras à vista, evitam pagar mais do que o carro vale. Quando você faz quando ele comprou um carro desse jeito, provavelmente ele está pagando o valor de 2 carros, talvez, ou até mais, né? Exatamente, não, foi exatamente isso que aconteceu. Ele pagou o valor de 2 carros e ele teve uma mentalidade pobre, não uma mentalidade rica. Por quê? Porque ele focou na ostentação e não na riqueza, na construção Perfeito. De riqueza. Então, o primeiro fato é desconstruir o primeiro aspecto, que bens materiais não são sinônimos de riqueza. William, mas tem casos onde o cara não tem tudo financiado e realmente ele tem muito dinheiro. Tudo bem, então vamos analisar um outro aspecto. Quanto o cara ganha? Não, mas se o cara ganha 2 mil é pobre, se o cara ganha 5 mil é um cara classe média, se o cara ganha 10 mil, 15, 20, 30 mil, o cara é um cara rico. Será que realmente quem ganha 30 mil reais é um cara rico? Parece que tá um pouco de ousadia dizer isso, né? O cara ganha 30 mil, ele não tem como o cara ser pobre. Será que não tem como ele ser pobre? Porque realmente, às vezes, você vê muitos casos onde, por exemplo, vamos pensar em profissões que realmente dão um volume financeiro alto, médico, juízes, etc., onde esses caras, eles ganham 30, 40, 50 mil por mês e às vezes eles mesmo assim estão endividados. Ou seja, eles estão numa bola de neve onde eles não conseguem pagar as contas. Todo mês estoura cartão, todo mês vai pro cheque especial. E quer dizer que necessariamente esse cara é rico? Não, não quer dizer que ele seja rico, porque às vezes ele não tem patrimônio. Quero até aproveitar o gancho, Will, porque eu tive aqui com um cara que manja bastante de comércio exterior, ele é da área do direito, ele conhece juízes, e ele estava falando, lá em Curitiba pelo menos, ele falou, cara, eu conheço vários juízes e pelo fato deles terem feito concursos, entrado numa carreira pública e terem um bom salário, eles se acomodaram, paravam de estudar investimento, gastavam tudo o que ganhavam. Então, veja, basicamente o cara está com uma dificuldade de gerenciar uma renda super alta para construir cada vez mais patrimônio, para pensar de forma rica, né? Não, eu te dou como exemplo mesmo, a minha própria irmã, ela é médica e ela contratou um consultor financeiro justamente para ela trabalhar mais essa mentalidade rica, ou seja, não ficar naquela questão de eu ganho tudo que eu ganho, eu gasto, o que eu gasto eu não invisto, eu não penso no futuro, etc. Então ela contratou uma pessoa para ajudar ela. E quando a gente fala isso, parece uma coisa muito distante, mas é um tema para a gente abordar um pouquinho mais à frente.